Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai. Hoje vamos reagir ao rap do Henrique Mendonça, que no caso do Nanami, de Jujutsu Kaisen, um personagem que eu gosto muito, que ele é bastante inteligente, mas o nome da música é Inevitável Destino. Então vamos destrinchar um pouco por partes, mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com seu amigo que é fã de Jujutsu Kaisen, assim como eu sou. E estamos bem perto, perto mesmo, de bater 500 inscritos. Só falta 15 ou 16, não sei. Só sei que só falta isso para bater 500. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com os amigos que é fãzaço do YouTube para a gente bater essa meta. E depois vai ser 3 mil inscritos. Eu conto com vocês para isso. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Assim, apesar que o Nanami ele é um bom professor, um orientador para o Itadori, ele é bem carismático, tem uma roupa bem estilosa e simplesmente é muito sério em algumas vezes na obra. É sim, mas é um carisma. É simplesmente um dos aspectos que deixa ele simplesmente com aquele charme. E para não perder a estética. Assim, ele já sabe que a realidade é cruel, ele já matou muitas maldições, já matou cerca de muitas criaturas amaldiçoadas, e ele meio que tenta instruir, até mesmo extrair o máximo de conhecimento para o Itadori, só que aquele, o mesmo, não consegue entender quase nada. Enquanto o Nanami, ele meio que tem aquele potencial quase infinito para enfrentar o Sukuna. Só que aquilo, ele morre pelo próprio Mahito. Aqui, essa cena aqui já mostra que ele já está todo acabado lá na Guerra Shibuya e ele vai morrer por quem? Pelo Mahito em Guerra Shibuya. E cara, é incrível como o Jujutsu Kaisen tem reviravoltas incríveis. Cara, ele aceitou esse destino, visto que ele não pode escapar da morte. Porque mesmo que você tentasse encarar os fatos que essa é a realidade, que o Nanami já viveu muito o que tinha que viver, ele meio que foi um calouro, estudou na escola Jutsu, teve potencial incrível, é um ótimo professor, mesmo que ele não goste de ser chamado de Kiyoshi, mas mesmo assim o personagem tem muito carisma. Muitas pessoas gostam do personagem e ele tem cerca de tudo para ser um dos melhores, se não um dos maiores feiticeiros que existiu na história. Ou poderia, se o próprio Mahito não tivesse tirado a vida dele. Mas, cara, isso deixou o Itadori muito na bad. Quando ele diz assim, o vento que sopra brisa nesse mar, quero construir na praia, ele está falando nos tempos de ouro. Os tempos que ele passou lá na praia, quando ele estava relaxando, sem se preocupar com a escola justa, sem se preocupar com maldições, antes mesmo dele ser professor na escola jutsu. Ou seja, ele está relembrando o passado, mas ao mesmo tempo ele está mesclando com o que está acontecendo agora. Ele está aceitando o destino e mesmo assim ele já está se conformando com o que vai acontecer. Quando ele diz algo que está a queimar, sonhos que nunca irei realizar,
Ele tá falando de si próprio na terceira pessoa, como se ele já tivesse morrido, mas na verdade ele já morreu e não sabe. Tanto é que o Mairito, ele já consumiu ele com a sua maldição de alma. E, velho, pesado. Pesado, porque ele diz isso de uma forma totalmente cabisbaixa, que ele tinha muitos, muitos sonhos mesmo para realizar nessa vida, só que o mesmo não conseguiu realizar. Triste, decadente, muito triste mesmo. Mas o Jujutsu Kaisen, o autor, ele não quis que o Nanami vivesse por muito tempo. Até porque o arco da Guerra Shibuya não permite que muitas pessoas vivam. Aí uma morte certa. Quando ele disse que a morte dele seria inevitável, ele não estava brincando, não. Tanto é que essa morte que ele venciou, a morte que ele presenciou, ou dele mesmo, dele explodir pelo próprio Marrito, como se fosse aquelas pinhatas de doce no México, velho, para quem já escutou a música Guerra Shibuya da L.O., então deve ver que ele já morreu por aí mesmo, assim como a Nobara, com até mesmo o Aoi todo, e muitos outros personagens icônicos já morreram e não tiveram nem sequer o vislumbre de viver novamente. É triste porque eu gostava desse personagem. Olha, eu não queria ser estragar prazeres, mas quando o próprio Itadori viu isso, ele ficou com aquele pensamento vazio, dizendo assim: cara, mesmo que o Nanami seja um chato, que não gosta que eu chame ele sensei, algo do gênero, eu gostava dele do jeito que ele era. Não queria que ele morresse. Porque, pô, ele já perdeu o avô, já perdeu muita gente, e não quer perder mais ninguém. Aí ele fica em deprê. Isso sem falar do Gilpen, que ele já perdeu. Velho, essas últimas palavras do próprio Nanami no episódio 19 da Guerra Shibuya meio que tocou aqui dentro como se fosse uma facada no coração. Eu deixo o resto com você, porque, cara, sendo bem sincero, quando a pessoa vai dizer as últimas palavras, tem que meio que contar outra pessoa para fazer o serviço. E se ele está contando tanto com o Itadori ou com o Gojo para poder fazer isso, visto que ele já está selado, então de que vai adiantar? O cara simplesmente caiu. Um dos melhores feiticeiros caiu. Velho, sinceramente, eu odeio Maihito. Eu até posso dizer que ele é o melhor personagem da obra, mas eu simplesmente não gosto dele. Ele tirou a vida de uma pessoa bastante importante para o Itadori. E isso daí dá prazer a ele. Cara, eu simplesmente odeio. Eu odeio o Maihito porque ele acha engraçado. Ele sente prazer em transformar as pessoas em um desmorfo, uma pessoa totalmente desmembrada, parecendo até mesmo aqueles bonecos sem peça em cabeça, como se fosse um fantoche. Cara, esse personagem é ridículo, é ridículo. Olha, o tempo nunca vai avisar quando a pessoa vai deixar de existir ou quando ela vai morrer, não. Até porque o tempo ele passa rápido. Por exemplo, aqui já é agosto, não é não? E se você bater o olho, logo logo, daqui a pouco é o final do ano. E olha só que coincidência, o tempo passa rápido. Não tem como você parar isso. Não tem como você parar isso.
E o tempo é uma coisa bastante rápida, bastante ligeira, que você não tem como saber quando você vai deixar de existir, deixar de morrer, ou até mesmo morrer de vez. É o que aconteceu com o Nanami. Ele morreu sem saber o que ia acontecer e porque o tempo foi injusto. Cara, eu até entendo que o Nanami ele teve suas paixões, seus desejos, até mesmo seus conflitos internos, mas essa vida ele já morreu, não tem como fugir disso. E uma pessoa que já morreu não volta mais. A mesma coisa que o Josuke disse uma vez em Jojo's Bizarre Adventure, quando a pessoa morre, sua alma não volta mais. A mesma coisa que já aconteceu com Nanami. Não é verdade não. Até porque tudo que ele fez, ou deixou de fazer, não vai morrer em memórias. Vai ficar salvo na memória de todos? Vai sim. Até porque se a pessoa deixar de lembrar quem foi Nanami, foi um dos melhores professores e também um dos melhores, se não um dos grandes exorcistas de maldições que já viveu. Mano, um dos melhores, um dos grandes, nomes grandes que já colocou os pés na academia Jutsu e que já estudou com Satoru Gojo. Velho, esse personagem marcou marcou gerações que simplesmente vai ficar para a história. E quando tiver a próxima geração de feiticeiros, todos vão perguntar: Ah, professor, Gojo, quem foi o Nanami? Aí ele vai dizer: Foi um grande homem que foi meu amigo e também um grande feiticeiro. Mano, eu queria que o Gojo dissesse isso no mangá e também no anime, mas pena que isso não vai acontecer. É que assim, a vida cotidiana do Nanami, lá no anime e no mangá, meio que foi ele trabalhando dia após dia, noite após noite, numa empresa. Você querendo acreditar ou não, mas é verdade. E quando ele queria desestressar ou extravasar um pouco, ele ia para essa padaria, ia local, para pegar cerca de um pão, um sanduíche, para poder comer um pouco. Ele só colocava aquele pano nos olhos para vendá-los, porque ele não queria ver aquela sociedade como se fosse algo natural. Ele sabe que aquilo é natural, mas para ele é um submundo incrédulo. Ou seja, para alguém que já viveu desse lado, que na verdade já vislumbrou as maravilhas do mundo, como pode vivenciar esse lado de cá, que no caso, aquele que já presenciou maldições, criaturas aterrorizantes, monstros, criaturas horrendas e um monte de coisa sobrenatural. Como é que isso pode acontecer? Claro que é improvável. Na visão Nanami, mostra que ele é cético. Ele simplesmente tem uma noção lógica, uma perspectiva um tanto quanto racional. Enquanto muitas pessoas dizem que você é sério demais, você é muito certinho. Mesmo certinho, ele já tem noção do que vai acontecer.
Olha, mesmo que a pessoa não saiba o que acontece na vida cotidiana, na vida corriqueira, ele simplesmente teve a vida que mereceu. Talvez podia ter vivido melhor, podia ter vivido ainda mais se o Mahito não tivesse matado ele naquela guerra em Shibuya, que não era nem para existir, mas, cara, eu não queria que ele morresse, eu não queria que ele morresse. É um ótimo personagem, bem construído, o design é bacana, até mesmo a personalidade dele ser fria, calculista e também muito centrada naquilo que pode dar errado, aquilo que pode dar certo. É ser bem conservador, foi um pouquinho chato às vezes, mas é ele, é o Nanami. E todo mundo gosta dele. Assim, ele tentou viver o mundo dele da forma que ele queria, só que o mundo material e o mundo natural não é aquilo que você esperava ser. Tem cerca de muitas camadas sobre ele. E ele está entre umas, que no caso, uma camada que divide a sociedade dos ricos e do pobre. E, meu amigo, essa camada é a que tem mais problemas. Mas o Nanami, ele provou ser diferente. Ele tratou o Itadori como um igual, provando que ele simplesmente é um ótimo sensei. Olha, se ele continuar as histórias que ele parou, mesmo que ele se vá, mesmo que ele se perca e nunca mais volte, as memórias continuam, desde que alguém se lembre e tenha a mesma lembrança, tenha a mesma memória de quem foi o Nanami. Porque se você se lembrar ou se esquecer de quem foi o Nanami, ele vai se apagar da sua memória como se fosse aquelas pistolas de apagar a memória do MIB Homem de Preto. Olha, ninguém ia avisar e ninguém ia saber que o fim ia chegar. Tanto é que quando ele morre, ele vai para esse mar azul, só que isso daí é na mente dele, não é no mangá não. Porque nem mesmo ele sabia, nem eu sabia que quando a pessoa morre é o fim. Porque nem eu vou saber quando a pessoa morre. Olha, tudo passa na vida? Passa sim, mas na verdade o tempo passa tão rápido que um segundo é capaz de mudar tudo? É capaz. Desde que você pisque o olho, aí já é tarde demais. Não tem como mudar isso. Olha, ele está se lamentando por coisas que ele não fez, foi fazer. A pessoa que ele deixou de amar, mano, tudo isso já não importa depois que você morre. Porque quando você morre de vez, ou até mesmo fica somente entre memórias, já não existe mais motivos. Não existe mais motivos para a pessoa te amar, ou até mesmo deixar de fazer algo que você já fez, deixar algo de simplesmente fazer alguma coisa, ou ser alguém que você já era. Isso já não importa mais quando você está morto.
Isso não é verdade. Até porque a memória dele, de quem ele foi, de que ele sempre será, ou que ele já fez, eles no mangá e também no anime, vai ficar na memória de todos, mesmo que a maioria dos personagens já estejam mortos. Vai sim. Até porque eu não posso trazer personagens que já morreram da obra de volta à vida. Mas o criador do anime, também do mangá Jujutsu Kaisen, vai permanecer em memória de Nanami, Rami intacto. E, cara, melhor personagem que já existiu. Melhor personagem que já existiu e muito B10. Mano, essas cenas aqui que mostram a luta dele contra o Mahito foi sensacional. Mesmo tendo somente duas partes, foi muito boa, porque ele já cativou, já prendeu a atenção do público. E eu queria ver mais na minha ação. E, velho, a habilidade dele de usar a energia amaldiçoada e cortar as coisas como se fosse uma maçã, mesmo que em outras direções, em outros anos, é boa, é muito boa. Não só boa, como também é incrível, fenomenal, sensacional, incrível demais. Ele pega a energia amaldiçoada, coloca aqui e nessa sua peixeira e depois vapo, 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 vapo. Se ele fizesse isso com o Geto, também com o Kenjaku, imagina o dano que ele ia causar. Mano do céu, seria insano, insano. Esse personagem já é insano. Agora imagine o dano que ele causaria. Seria insano demais, cara. Seria... Ai, que insano. E, velho, como essas são as memórias do próprio Nanami, então ele nunca será esquecido. Eu já lembro desses episódios e das batalhas que ele já teve, por ele ser um personagem muito B10. E se ele tivesse mais momentos, mais lutas contra os personagens que já são lá das maldições, eu até veria. Mas como ele teve seu momento triste, que ele já morreu, então ele morreu sabendo que é o melhor, que é incrível, que é o melhor personagem de Jujutsu Kaisen, se não um dos maiores feiticeiros de Jujutsu. Descanse em paz, Nanami. Você merece. Mas então esse foi o vídeo para o estado. Eu sou o Mestre Caio, vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal, comente sugestão para o próximo vídeo. Compartilhe com seu amigo que é fãzão de Jujutsu Kaisen, assim como eu sou. Vamos chegar na meta de 500 inscritos esse ano. E quem sabe, depois de 500, 3 mil inscritos. Então, por favor, se inscreve aqui no canal se não estiver inscrito. E compartilha demais para as pessoas que você conhece para a gente chegar na marca de 15 inscritos. Falta bem pouco mesmo para a gente bater essa meta. Eu conto com vocês para isso. Obrigado por assistir e até mais.